Você sabia que descobrir Angola é descobrir um pouco também o Brasil? Eu sou Israel Campos e neste vídeo para BBC News Brasil eu trago 10 factos interessantes sobre a minha terra natal, Angola. Muita gente não sabe, mas Angola é um país estratégico para o Brasil em África, em grande parte pela herança cultural que compartilham e que vai muito além da língua portuguesa. Vamos começar com um pouquinho de geografia. Angola é um dos 54 países africanos e fica aqui, na costa ocidental. Faz fronteira com a República Democrática do Congo, Zâmbia e Namíbia. Como sabemos, a geografia é muito importante e nos leva ao nosso primeiro facto relevante de hoje. A chegada dos portugueses a Angola. Essa localização banhada pelo Atlântico foi determinante no destino de Angola quando essa área se viu, lá pelo fim do século XV, na mira dos navegadores portugueses que andavam por lá à busca de uma maneira de alcançar fornecedores no valorizadíssimo comércio de especiarias da Ásia. Comandados pelo navegador Diogo Cão, os portugueses desembarcaram pela primeira vez em Angola em 1482, ou seja, 18 anos antes de chegar ao Brasil. Mas a colonização em Angola só começaria oficialmente quase um século depois, em 1575. Agora que mencionamos a chegada dos portugueses, vamos ao segundo facto da nossa lista: a origem dos povos de Angola. Angola tem uma população muito diversa. São mais de 30 milhões de pessoas em um país onde se falam mais de 20 línguas. Já imaginou? É o quimbundo, umbundo, nganguela, quanhama, além do português e muitos outros idiomas. Essa diversidade se explica em grande parte pelas migrações internas e pela longa história de colonização humana em África. Se rebobinarmos até a pré-história, encontramos os primeiros povos de que se tem registro em Angola, os Khoisan, que eram tidos como grandes caçadores. Aí, damos um salto e vemos a chegada dos povos bantus por volta do século VI d.C. Formaram um caldeirão étnico que não ficaria restrito às nossas fronteiras por causa de um triste capítulo da história da humanidade que acabou gerando laços entre o Brasil e Angola. Terceiro facto curioso: escravizados vindos de Angola. Boa parte dos africanos escravizados que chegaram ao Brasil vieram do que é hoje Angola. O interesse econômico português no país incluía a exploração de recursos naturais e, sobretudo, a exploração em larga escala do tráfico negreiro. Em números gerais, 10 milhões de africanos foram levados para o chamado Novo Mundo. Há estimativas que indicam que cerca de 5 milhões tenham saído de Angola. Eram dali mesmo ou simplesmente foram retirados de outras partes do continente e embarcavam de Angola para as Américas. O historiador luso-angolano Alberto Oliveira Pinto diz que Luanda, a capital de Angola, foi um dos maiores portos de tráfico de escravizados de Angola para o Brasil. O destino dos escravos ou dos escravizados era o Brasil. Primeiro Salvador, da Bahia, que foi a primeira capital do Brasil, mas a partir do século XVIII, no tempo de Marquês de Pombal, quando a capital passa a ser o Rio de Janeiro, é o Rio de Janeiro. Portanto, há um interface, a expressão não é minha, é de historiadores mais velhos que eu, há um interface permanente entre Luanda e Brasil, e os portos brasileiros. E havia famílias brasileiro-angolanas, que viviam parte do tempo no Brasil, parte do tempo em Angola. Ainda há algumas, ainda hoje. Não é? Ou seja, os laços com Angola vão muito para além de termos o mesmo país colonizador. E mais um detalhe: vocês se lembram que eu falei da chegada dos povos bantus em Angola no século VI d.C.? Pois é, o facto é que a maior parte absoluta dos africanos que foram levados ao Brasil tem origem nos povos bantus. É uma civilização, digamos, anterior à formação dos países que conhecemos hoje. Ou seja, se você fica na dúvida se os seus ancestrais vieram de Angola, do Congo, do Senegal ou Camarões, por exemplo, é bom ter em mente que os bantus predominam nesses locais todos. E essa acaba sendo uma ancestralidade compartilhada tanto em África quanto entre muitos brasileiros. E a nossa quarta curiosidade é a língua compartilhada entre os dois países. Não estou falando agora do português, mas justamente da influência dos idiomas bantus no nosso vocabulário atual. Vou fazer uma lista curta, porque senão o vídeo não termina hoje. Vieram de idiomas bantus a palavra moleque, dengo, cafuné, caçula, cachimbo, bunda, farofa, muvuca, quitanda, samba, bagunça e lenga-lenga. Ah,
Senzala também vem do Banto, mas Quilombo também. Eu conversei com o linguista angolano Ezequiel Bernardo e ele me explicou quais são as principais línguas que influenciaram essa troca de palavras entre Angola e Brasil. É para ver que esta relação que existe e que foi influenciado devido à colonização, né, e à escravatura propriamente, fizeram com que o Brasil tivesse várias palavras da língua quimbundo, principalmente da língua quimbundo e umbundo, no português brasileiro. Quinta curiosidade, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. E isso depois de quase 400 anos de colonização portuguesa. Em 4 de janeiro de 1961, Angola teve o que foi considerada a primeira rebelião contra o regime colonial português, organizado por trabalhadores de uma empresa angolana produtora de algodão. Entrou para a história de Angola como a Revolta da Baixa de Cassange e deu início a uma luta que levaria anos depois à independência em 1975. Vale lembrar que o Brasil ficou independente de Portugal em 1822, ou seja, um século e meio antes de Angola. Essa demora maior em Angola tem de certa forma a ver com a chamada Partilha da África, que em 1885 dividiu oficialmente o continente africano entre potências europeias da época, levando a uma segunda onda de colonização, o chamado neoimperialismo. Angola, que já era colonizada desde as primeiras navegações, continuou sob controle português, ou seja, passou pelas duas ondas de colonização europeia. Sexto facto relevante: a independência lançou Angola em quase 3 décadas de guerra civil. Resumindo bastante, os portugueses deixaram o país sem entregar formalmente o controle para nenhum dos grupos que lutavam pela independência e a guerra entre eles durou até 2002. É uma história bastante complexa que inclui Angola como palco de uma disputa sangrenta na chamada Guerra Fria. Isso certamente daria tema para um outro vídeo, mas ajuda a mostrar que paz mesmo, ainda que frágil, o país só tem há cerca de 20 anos, quase a minha idade. Angola é uma república, mas um facto curioso é que desde 1975 até hoje, ou seja, quase 50 anos, o país só teve um único partido no poder, que é o MPLA, o Movimento pela Libertação de Angola. Os partidos da oposição acusam o MPLA de utilizar o seu poder e domínio sobre as instituições de Angola para vencer as eleições de uma forma fraudulenta, o que eles negam, é claro. Um recente estudo do Centro de Estudos Estratégicos Africanos diz que o MPLA persegue sistematicamente este objetivo de se manter no poder através de uma série de manobras desajeitadas que maximizam o seu controle sobre as estruturas do Estado. O partido surgiu como um movimento de independência e tem raízes na esquerda. Vamos lembrar que Angola emergiu como nação durante a Guerra Fria e entrou na esfera de influência soviética até a década de 90, quando entrou em sintonia mais próxima com o capitalismo dos hoje chamados países ocidentais. Em 2022, tal como no Brasil, tem eleições presidenciais também em Angola. A sétima curiosidade é outro aspecto que aproxima muito Angola e o Brasil. Angola é um país rico em recursos naturais. É um dos principais produtores de petróleos em África, vindo só atrás da Nigéria. É também um dos países africanos com maior diversidade de biomas. São savanas, florestas tropicais, ecossistemas úmidos e marinhos. E é lá que fica o deserto do Namibe. Esse deserto tem mais de 55 milhões de anos. Por isso, acredita-se que possa ser o deserto mais antigo de todo o mundo. Angola é também casa da floresta do Mayombe, que é a segunda floresta mais extensa do mundo, ficando só atrás da floresta de quê? Você adivinha? Sim, da floresta da Amazônia. Vamos agora ao nosso oitavo facto curioso. Será que o samba veio do Semba? Angola tem uma forte tradição em ritmos de dança. Em Angola existem vários estilos musicais. Os mais famosos no exterior são a Kizomba e o Kuduro. A Kizomba significa festa e nasceu em Angola na década de 80. É um dos maiores estilos musicais em Angola e requer 2 pessoas para dançar. É mais ou menos assim. Tinha até um par, não tem? Já o Kuduro nasceu em Luanda. É um dos estilos mais populares em Angola, outrora famoso nas periferias, mas hoje reconhecido e respeitado em todo o país. Esse eu prefiro mostrar um vídeo porque é complicado. O samba é outro estilo tradicionalmente angolano que reúne muita gente nas rodas de festa.
E você sabia que a palavra samba tem origem angolana e acredita-se que tenha nascido da palavra semba, que em quimbundo significa umbigo? O pesquisador Ney Lopes, por exemplo, diz que para o povo quioco da Angola, a palavra samba é um verbo que significa cabriolar, brincar, divertir-se como um cabrito. E já que estamos a falar destas pontes culturais entre Angola e o Brasil, é claro que não podemos deixar de mencionar a nossa nona curiosidade. As novelas brasileiras fazem parte do dia a dia de muitas famílias angolanas. Eu próprio cresci a ver novelas do Brasil e foi a partir daí que comecei a construir a minha visão geral sobre o Brasil e os brasileiros. Pelo que via nas novelas, o brasileiro era um povo divertido e acolhedor, assim como nós angolanos. As novelas, os seus personagens e suas histórias fazem e fizeram tanto sucesso em Angola que o maior mercado popular a céu aberto em África chegou a receber o nome de Rock Santeiro, em homenagem à novela brasileira exibida em Angola na década de 1980. Mas não são só as novelas brasileiras que fazem sucesso em Angola. Eu acho que mais do que as novelas, hoje as pessoas ouvem muita música brasileira. É impressionante, assim, todo lugar que eu vou, todos os meus amigos, eles ouvem música brasileira contemporânea, para além, né, do que eles já ouviram, tipo, ouviu-se muito Zezé de Camargo e Luciano, Estãozinho de Chororó, Leonardo, Roberta Miranda. Gente, Roberta Miranda é ídola, deusa nesse país. Que, assim, a Roberta Miranda é amada aqui, assim, tipo... Eu lembro que eu fui num karaokê uma vez, uma mulher que ela cantou Roberta Miranda a noite inteira. Todas as músicas que ela ia cantar era Roberta Miranda, e as pessoas emocionadas, assim, tipo, né? Eu falei, ok, tá bom. E aí mesmo, né, essas pessoas mais contemporâneas, tipo o Emicida, que ouve muito rap, então o Emicida, o Orochi, enfim, mas quem? A Ludmilla, Anitta, né, já fez show, Ludmilla e a Anitta já fizeram show aqui há pouco tempo, pagode também, ouve-se muito pagode, na mesma época eu acho que a gente no Brasil, né, então todos esses grupos de pagodes, Raça Negra toca muito, Belo, Cara Metade, gente, Cara Metade. Axé, toda festa tem aquela hora de tocar Daniela Mercury, Boche, Boche, Bom, 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 e Ivete Sangalo, toda aquela época do axé ali. A Ana é brasileira e vive em Angola desde 2016. E chegamos à 10ª e última curiosidade. Angola já venceu o Miss Universo. E numa edição que aconteceu aonde? Em São Paulo. Leila Lopes tinha 25 anos. Eu era criança, ou candenga, ou puto, como diríamos em Angola, mas não me esqueço daquele momento histórico para Angola. E que bom que aconteceu no Brasil. É claro que tenho muito mais para se falar sobre Angola, mas destaquei aqui algumas curiosidades que achei que interessariam particularmente o público brasileiro. Em Luanda, de onde eu sou, diríamos agora Chalé no Quiambote. Tchau, passe bem na língua nacional quimbundo. Até o próximo vídeo.